quadradinho aqui. Então, falta só liberar o microfone para ela. Acho que é ela mesma que libera. Ah, certo. Clique no microfone, Marina. Karen, você dá conta de habilitar o microfone dela? Não há como. Habilitar, não, a gente só consegue mutar. Bom dia a todos. Oi, Dayana. Tudo bem? O microfone não está... É só ela apertar no ícone do microfone, ele está funcionando. Pessoal, ela tá na reunião, mas ela me mandou um áudio aqui agora, dizendo que a internet parece que está um pouco instável. Então, eu vou apresentar o caso clínico. Então, tá ótimo. Enquanto isso, a internet dela regulariza, certo? Combinado. Vamos lá. Então, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia do Hospital São João de Deus. Atualmente, eu estou no meu 2º ano de residência. Doutora Marina é a nossa coordenadora da residência. E fomos, designadas para estar apresentando esse caso clínico. Trata-se de uma paciente de 24 anos, residente em Itaúna, casada, escolaridade com ensino fundamental completo, copeira como profissão, sem histórico de doenças prévias, primigesta, a última menstruação dela no dia 30 de junho de 2020, e pelo relato, que foi coletado, haviam 3 consultas de pré-natal na atenção primária sem intercorrências registradas. Nós fizemos uma linha do tempo desde o primeiro atendimento dela até o desfecho. O primeiro atendimento realizou no dia 16 de dezembro, ela estava com 24 semanas e 6 dias, procurou a unidade básica de saúde dela, de referência, com queixa de cefaleia e tosse produtiva há 3 dias, sem apresentar dispneia. Ao exame físico descrito pelo médico, ela estava em bom estado geral, saturando 92% em ar ambiente, uma frequência respiratória de 16, frequência cardíaca de 100, normotensa, e foi agendado o RT-PCR para o dia 17 de dezembro. No dia 19 de dezembro, ela procurou novamente um novo atendimento no pronto-socorro do Hospital Manuel Gonçalves, queixando de cefaleia, lombalgia e diarreia. Encontrava-se normotensa, uma temperatura de 37, saturação de 96% em ar ambiente, taquicárdica, uma frequência cardíaca de 130. Foi solicitado alguns exames, dentre eles exames de urina. Não tivemos acesso a esses exames. O paciente relatou melhora após ser medicado com paracetamol e recebeu alta hospitalar. No dia 20/12, ela procurou novamente o pronto-socorro, queixando de disúria, dispneia, dor torácica, dor abdominal, além de tosse e febre. Ainda não constava o resultado do RT-PCR que foi coletado no dia 17/12. No atendimento foi feito dexametasona. Ao exame físico, a descrição que temos, ela encontrava-se taquicárdica, com uma frequência cardíaca de 128, e encontrava-se febril, temperatura de 38,5 e saturação de 95% em ar ambiente. As hipóteses diagnósticas que foram levantadas na ocasião foi COVID-19 e pielonefrite, pelo fato, acredito eu, da queixa de disúria. Foi solicitado novamente exames laboratoriais, sugerido iniciar Tamiflu, realizar hidratação venosa e dipirona. O paciente foi reavaliada, não apresentou mais queixas e recebeu alta hospitalar posteriormente. No dia 21 de dezembro, a paciente procurou a unidade básica de saúde novamente, queixando-se de dispneia intensa. Encontrava-se taquicárdica,
uma saturação de 92% em ar ambiente, e foi encaminhada ao pronto-socorro para atendimento. No pronto-socorro, ela relatou, né, que os sintomas dela iniciaram-se no dia 12 de dezembro e que houve uma piora progressiva dos sintomas. Ao exame físico, encontrava-se uma frequência cardíaca de 110 e foi colocada em catéter nasal a 4 litros, saturando 95%. Na ocasião, foi feito TC, que evidenciou múltiplos focos em vidro fosco. Foi solicitada a avaliação da ginecologia obstetrícia, realizado ultrassom beira-leito, que constatou uma frequência, um BCF, né, de 183, placenta posterior não inserida. Nessa ocasião, foi solicitada internação da paciente, iniciado o antibiótico, corticoide, anticoagulação e solicitado transferência da mesma. No dia 22/12, tentaram transferir a paciente para o setor de referência, que é Belo Horizonte, mas não conseguiram e optaram por internar a paciente no CTI COVID da própria instituição, né, que é o Hospital Manuel Gonçalves. No mesmo dia, às 8 horas da noite, conseguiram transferência para o Hospital São João de Deus, aqui em Divinópolis, e ela foi transferida via SAMU. Ela chegou ao hospital acordada, consciente, verbalizando, usando o catéter nasal a 5 litros por minuto, porém referindo fadiga, mas não apresentava esforço. Ela foi transferida para a UTI do São João de Deus às 1h14, né, da manhã. Ela estava grave, mas estava estável, sem utilização de aminas, encontrava-se taquipneica, desaturando mesmo em uso de catéter nasal. Foi colocada em máscara facial com reservatório, mas ainda assim permaneceu desaturando e optado, em seguida, por intubação em sequência rápida. Ela, né, como foi dito no hospital, que ela foi atendida a princípio, foi iniciado antibiótico, ceftriaxona e azitromicina. Esses antibióticos foram mantidos no Hospital São João de Deus, porém trocaram o prednisolona por metilprednisolona, além de ter iniciado o Tamiflu também. Foi feita uma conduta expectante até o momento para viabilização do feto. A paciente permaneceu internada na UTI adulto do Hospital São João de Deus em cuidados intensivos, sendo acompanhada pela equipe de ginecologia e obstetrícia. A partir do dia 28/12, a paciente cursou com novos picos febris. Foi solicitado hemocultura, BAL e urocultura, com resultado de Acinetobacter, sem antibióticos sensíveis. No dia 30 de dezembro, a paciente evoluiu com um quadro de hipertensão arterial, apresentando períodos de taquipneia e taquicardia, sendo observada uma ascensão no PCR dela. A paciente manteve-se grave, com parâmetros infecciosos, foi iniciado nifedipino para ela de horário e solicitado uma propedêutica HELP, pensando numa possível complicação da gestação. Foi observada uma alteração importante em enzimas hepáticas e LDH, porém as plaquetas permaneciam normais. Foi coletada uma proteinúria em amostra única, que foi positiva, de 2,34. Realizado ultrassom obstétrico no dia 31 de dezembro, o nenenzinho apresentava-se com BCF de 170, um peso de 962 gramas no percentil 59, e a placenta grau 0 com líquido amniótico normal. Devido a essa piora clínica que a paciente começou a apresentar, a equipe de ginecologia obstetrícia optou por prescrever corticoterapia para maturação pulmonar fetal. Foi prescrito dexametasona, 6 mg de 12 em 12 horas.
E no dia 2 de janeiro, a paciente novamente apresentou uma piora importante laboratorial, mantendo-se taquicárdica com piora do padrão respiratório. Após discussão da equipe, né, do UTI, junto com a ginecologia e obstetrícia, optou-se por interrupção da gestação pelo risco de morte materna. Realizamos a cesariana dela no dia 2 de janeiro de 2021. Ela estava com 26 semanas e 3 dias. O RN nasceu vivo, sexo feminino, foi assistido por pediatra em sala de parto, pesando 1.110 gramas. Recebeu Apgar 2 e 6 e foi encaminhado ao CTI neonatal para cuidados intensivos. No dia 5 de janeiro, a paciente manteve-se grave, entubada, instável, com noradrenalina em doses crescentes, mantendo febre persistente. Apresentou um episódio de taquicardia, chegando a 183. Foi optado por prescrição de amiodarona e deslanosídeo. A frequência cardíaca reduziu um pouco e tentaram abaixar a temperatura com medicações e compressas frias. A paciente cursou com uma PCR às 23 horas, foi feito manobras de ressuscitação com êxito, mas ela permaneceu em arritmia cardíaca, tendendo para bradiarritmia e PA, mesmo em uso de nora e vasopressina em doses altas. Às 23h45, ela evoluiu para uma nova PCR e o óbito constatado foi às 23h45 do dia 5 de janeiro de 2021. Como foi dito anteriormente, a paciente, né, passou por uma coleta do RT-PCR no dia 17/12 de 2020, com resultado positivo em 21/12 de 2020. Foi feito um teste rápido para COVID de sangue de cordão umbilical, sendo evidenciado IgG positivo e IgM negativo. O lactente da paciente permaneceu no hospital, recebeu alta no dia 31 de maio, com 4 meses e 29 dias. Aqui é um slide que nós colocamos, que foram os antibióticos que foram utilizados no Hospital São João de Deus, durante a internação da paciente. Então, a gente pode observar que foi utilizado ceftriaxona, azitromicina, vancomicina, polimixina B e amicacina. Lembrando que ela tinha uma cultura do dia 29/12, com Acinetobacter, não sensível a antibióticos. Resumindo tudo o que foi falado, nós fizemos um fluxograma para uma memória mais visual, né? Então, na UBS e no pronto-socorro do Hospital Manuel Gonçalves, foi feito um atendimento inicial e ela estava apresentando uma síndrome gripal, queixando de cefaleia, tosse produtiva e febre. E aí, né, já era Itaúna, que é a cidade dela, né? Ela procurou o primeiro atendimento no dia 3/12 na UBS, com 3 dias de sintoma. Foi marcado o RT-PCR para o dia 17, que saiu no dia 21. E a partir daí, ela teve 2 atendimentos no pronto atendimento da cidade, dia 19 e 20, sendo então liberada. E o dia 21, ela já voltou bastante grave, foi internada, encaminhada à UTI local, e por causa do bebê, lá não tem UTI neonatal, né, no Hospital Manuel Gonçalves de Itaúna, ela foi transferida para Divinópolis, no dia 22, e aí já chegou bastante grave lá no nosso hospital. Isso. Aí ela teve uma piora clínica, né, doutora Marina? Devido ao risco de morte materna, optou-se por cesariana, que foi realizada no dia 2/1 de 2021. A paciente, ela evoluiu com choque cardiogênico e no dia 5/1 de 2021, às 23h45, foi constatado o óbito dessa paciente.
As causas da morte, né, que foram apresentadas, que foram levantadas, em primeiro lugar, pneumonia por Covid-19, cursando com sepse, evoluindo com choque cardiogênico e arritmia cardíaca. E agora, a gente abre para um questionamento. Esse óbito materno era evitável? E a gente colocou, né, as 3 estruturas de atendimento dessa paciente, que foi a atenção primária, o pronto-socorro do Hospital Manuel Gonçalves e o Hospital São João de Deus. Muito obrigado, Yasmin. Marina, algum comentário adicional para a gente fazer uma repassada geral? Não, acho que a Yasmin falou tudo, né? Assim, a conduta lá do hospital a gente levantou pelo prontuário. Com relação aos antibióticos, eles foram adquiridos, né, Yasmin? Que a coleta da cultura dela foi dia 29, mas o resultado foi dia 2. E aí ela já estava com polimixina, com vancomicina. Então, acho que ela chegou a ter PCR de 300, 400, né? Ela teve, infelizmente, uma sepse sobreposta aí também, né? No decorrer. E é isso, assim, no momento que ela gravou muito, foi chamada a equipe da obstetrícia, que iniciou a dexametasona, conforme o protocolo, né, do Ministério, e feita a interrupção até antes das 48 horas, por causa do estado dela, que era muito grave. Esse neném, ele ficou lá no hospital até dia 31 de maio, e ele teve alta, tá quase. Então, tá bom. Eu peço para a Yasmin repassar desde o primeiro slide. Yasmin, por favor. Certo. Passa mais um, Yasmin. Aí. Bom, gente, antes de começar, de uma maneira mais polida, educada, né? Que, não cumprimentei adequadamente todos os presentes. Marina não estava presente quando eu cheguei. Abraço a todos vocês, né? Meus irmãos mineiros, sou mineiro também. Sou mineiro bem próximo aí de Divinópolis. Eu nasci na cidade de Luz, uma cidadezinha que tem aí mais para o lado de Araxá, né? Então, eu conheço bem a realidade, essa realidade aí. Eu tenho irmãos políticos, conheço bem essa região e como é a política de saúde, né, dessa região. Me sinto muito à vontade para discutir esse caso aqui com vocês. Eu quero apresentar para todos a professora Rosiane Matar, que está com a câmera aberta. Rosiane Matar, ela lidera um grupo, nós somos chamados 16 Covid do Ministério, o Ministério frente para o enfrentamento da mortalidade materna e, principalmente, a mortalidade materna frente à Covid, na decorrência da Covid, ele convidou 16 profissionais, 16 professores do Brasil inteiro e colocou a professora Rosiane para liderar esse grupo, né? Nós fizemos o manual. Nesse primeiro diapositivo, ela já vai poder colocar para vocês que, se tivesse acesso ao manual, talvez alguma coisa pudesse ser diferente. E nós estamos aqui, como eu coloquei no chat, esse aqui é um espaço de trocas, espaço de vivências. Não podemos falar em experiências. A vida é muito curta para falar em experiência, é muito egocentrismo. A gente fala de vivência, de tropeço e de algumas coisas que, eventualmente, alguns de nós viu primeiro, né, e tem que partilhar. Assim como vocês têm uma realidade de saúde diferente, né, o primeiro hospital de Itaúna tem uma vivência diferente, tem que partilhar, mostrar para nós como é que é o Brasil como um todo. Nós discutimos caso hoje, nós estamos discutindo um caso de Itaúna. A paciente nasceu em Itaúna e foi cuidada no final da vida dela em Divinópolis. Mas a gente vê casos do Rio Grande do Sul e vê casos de Macapá. Então, a gente tem uma ideia do Brasil, estamos aprendendo muito com o Brasil. Então, este aqui é um espaço de trocas. Nós não temos todas as respostas, vamos deixar, muita gente vai sair da reunião meio chateada. Nossa, a gente queria todas as respostas. Nós não temos todas as respostas, nós estamos procurando essas respostas. E a proposta é
a parceria com todos vocês que estão presentes aqui, mas que possam divulgar essa proposta de parceria com o conhecimento. Nós não temos parceria com uma coisa nem com outra, nós temos com o conhecimento e com a evolução. Esse conhecimento que vai fazer com que a gente atenda melhor, com que a gente cuide melhor. Mas voltando ao grupo, esse grupo então fez esse manual. Só que esse manual foi pouco. Ele não divulgou, ele não capilarizou adequadamente, e aqui é uma prova que ele não capilarizou adequadamente. No final do ano ele já estava na internet, mas não capilarizou, não tivemos perna, o Ministério não teve perna, né? Não capilarizou. Então foi preciso de traçarmos essa estratégia de cada dia da semana nós discutimos 2 casos. Nós discutimos casos das 11 ao meio-dia e pouco, que é esse horário, e depois das 4 às 5 da tarde. Todos os dias, uma dupla escalada para isso. Para discutir o caso de hoje com vocês, a professora Rosiane e eu. E nós temos o prazer aqui de pessoas que eu conheço, né? Do nosso grupo, a professora Suê está presente, veio nos prestigiar. O professor Corítio, que não faz parte desse grupo, mas é considerado como parte do grupo, que é um parceiro de muitos anos, trabalha conosco, ele é da cidade de São Paulo, dirige uma das maiores maternidades da cidade de São Paulo, então tem uma experiência também muito grande e veio somar os seus esforços. E tive o prazer também de ver que a Regina está presente aqui nessa reunião, nesse espaço virtual, né? A Regina, que também é amiga de muito tempo, com experiência grande. Estou vendo aqui que ela parece que tem uma atividade administrativa, né, que ela está coordenando. Eu não sei bem, depois ela pode explicar isso para nós, até no chat, em nome da Coordenação Materno-Infantil, olha, está aqui. Vocês estão em boas mãos, tá? Bem. E agora, gente, para a professora Rosiane, para ela fazer os primeiros comentários. Bom dia a todos, é um prazer enorme. Eu não sou mineira, mas eu sinto como se eu fosse. Muito obrigado. E estou precisando conhecer muitos lugares de Minas que são tão lindos, né? Eu acho que o Geraldo falou bem da importância dessas reuniões que a gente tem feito. Eu acho que, principalmente, para a gente disseminar algumas coisas que todos nós estudamos e nos baseamos em evidências importantes de como fazer assistência gestante puérpera e, com isso, diminuir a morte materna e disseminar esse conhecimento, e também para entender as dificuldades, né? Porque nós temos feito algumas reuniões com o portal de boas práticas da Fiocruz, tentando falar com os gestores para a gente tentar melhorar um pouco algumas coisas que até a gente pode ver nesse caso. E eu tinha falado para o Geraldo se a gente podia ir passando slide a slide para a gente ir mostrando algumas coisas, né? Então, nesse slide, e sempre entendendo que é importante que a gente discuta os casos para, num próximo, a gente estar melhor, para a gente falar que tem um manual que pode procurar, né? Em que momento talvez a gente tivesse feito alguma coisa diferente, como a gente pode falar para o gestor que algumas coisas precisam ter uma intervenção. Então, acho que até a Yasmin e a Marina acharam que isso era uma coisa que a gente ia falar, porque essa paciente chegou no dia 16 de dezembro com um quadro clínico já de 3 dias e com uma saturação de 92%. Então, eu vou mostrar aqui que no nosso manual, deixa eu compartilhar aqui a tela, se vocês permitirem, você pode descompartilhar só um pouquinho, Yasmin, por favor? Você tem que pôr ali, parar a apresentação.
Então, assim, esse é o manual, tá certo? Nós temos um QR Code, também ele pode ser pego no Google, é só colocar manual de recomendações e vocês vão achá-lo. E uma das coisas que o manual fala é isso aqui, né? Que quando a paciente chega, né, com uma saturação abaixo de 92, né, ela já deveria estar num lugar que ela pudesse ser atendida e que tivesse uma possibilidade de fazer exames, de ver como, em que quadro clínico que ela estava, avaliar o critério de gravidade, né? E estar num lugar que, se ela precisasse, porque as gestantes, elas têm um passo muito rápido entre um quadro clínico leve ou moderado para um quadro que é grave. Então, essa transferência de Itaúna para Divinópolis, ela deveria ter sido pensada naquele momento. E depois, uma outra coisa que eu vou aproveitar para falar é que, assim, eu vi que em determinado momento foi usado o Zetamivir nessa paciente, só que ele foi utilizado no dia 20 de dezembro, quando ela tinha já mais de 48 horas de história, ela já tinha uma história longa. Então, não dava mais para o Tamiflu ter alguma influência no quadro clínico, né? Então, isso a gente colocou aqui, a gente colocou também no quadro, quando a gente coloca que a paciente está num estágio leve, né? Num estágio leve de doença, e que a gente, se suspeitar, deve sim pensar no Oseltamivir se tiver um quadro de menos de 48 horas, tá? Geraldo, quer continuar? Eu queria voltar lá no slide dela. Tá, vou parar a apresentação, tá? Pronto. Acho que você tem que apresentar outra vez, Yasmin. Você podia apresentar de novo, por favor? Isso. Isso. O que a professora Rosiane disse é o seguinte: essa paciente, no dia 16, que está aí, ela tinha uma saturação de 92%. Você pode até me falar, 92% foi uma avaliação errada, o aparelho não estava bom, mas tinha que ter ligado a antena, né, o sinal vermelho. Paciente com cefaleia, lombalgia, diarreia, já está dizendo que ela já tem uma manifestação sistêmica, já não está mais apenas no sistema respiratório, já está indicando para você que começou com respiratório, mas ele já está mais sistêmico, né? Então, a saturação no dia 19 já está de 96, mas a frequência cardíaca de 130. Se vocês forem no manual, já tem lá quais são os parâmetros de sinal amarelo, sinal vermelho, né? Então, por isso que eu disse que, se nessa época aí, a gente tivesse tido força de já ter divulgado esse manual, talvez quem atendeu lá na base, né, já pudesse estar de posse dessas informações. Mas de novo, como a professora Rosiane disse, nós estamos aqui para discutir, aproveitando esse espaço, para quem está ouvindo eu acho que já sabe. Quem veio aqui, é curioso isso, né? É que a gente fala para quem não precisa, que vocês já sabem, mas para vocês divulgarem, para que vá lá na unidade básica que atendeu essa paciente, que vá lá no hospital de Itaúna, e que agora tem que ter um pouco mais de atenção. A grávida tem que ser sinal vermelho, só a infecção já é sinal vermelho.
Vocês imaginam, aqui tem Itaúna, está quantos quilômetros de Divinópolis, tem um sistema de saúde bom. Vocês imaginam os casos que a gente discute em Macapá, no Acre, onde as distâncias são medidas não em quilômetros, são medidas em horas de viagem? E a única coisa adequada, que é mais adequada, várias coisas, mas a mais adequada é essa. E é o que nós aprendemos, e aprendemos aqui também. Se você vai deixar uma paciente e você acha que é leve, se você vai deixar ela em casa, se você vai dar alta para ela, você tem que ter certeza absoluta de que você tem que fazer o teleatendimento. Se ela tiver um fator de risco, tem que ser diário. Se ela não tiver um fator de risco, e essa não tinha, pode ser, mas pelo menos de 2 em 2 dias. Não pode esperar a demanda. Esperar a demanda é esperar a morte. E a gente espera a vida. Né? Então, eu acho que se a gente pudesse voltar no tempo, essa paciente mostrou, né, de que ela já deveria estar no São João de Deus já há alguns dias. Então, do ponto de vista daquele primeiro, eu gostei muito daquele gráfico que vocês colocaram, Marina e Yasmin, de discutir em cada espaço onde poderíamos fazer diferente. Não estou nem dizendo fazer melhor ou pior, não. O que poderíamos fazer diferente. Então, naquele primeiro estágio, eu tenho a impressão que nós poderíamos fazer diferente se nós tivéssemos a oportunidade de tê-la encaminhado para o Hospital São João de Deus, lá no primeiro dia, ou no máximo no segundo dia, mas com teleatendimento. Com teleatendimento. Mas mais uma coisinha, eu já falei muito, eu quero devolver para a professora Rosiane, para a Rosiane falar um pouquinho da nossa falha no pré-natal. E eu estou falando nossa, para me incluir, para falar de todo mundo. Porque a gente é pouco incisivo com as pacientes no pré-natal. Né? Mas a Rosiane é mais brava do que eu, ela fala melhor essa parte. Eu tenho a fama de brava, né? Mas com as pacientes, eu acho que assim, a primeira nossa falha é uma grávida ter Covid, né? Eu acho que o Geraldo depois vai falar das vacinas, da importância da vacina, mas eu acho que todo obstetra tem a obrigação de, em cada atendimento, falar para essa mulher, se a senhora tiver Covid, a senhora pode morrer, né? Que foi o que aconteceu com essa paciente. Ela deixou um filho prematuro, vivo, né? Sem mãe. Todos nós sabemos o que é uma criança prematura, é alguém que vai precisar de muito estímulo, de neuro, de físio, de TO, de otorrino, de fono, de aprendizado, isso se ele for bem, né? E ela deixou um filho prematuro porque ela teve Covid. Então, assim, a gente tem que assustar muito as pacientes, que enquanto elas não estiverem vacinadas e que se essa doença não for controlada, tem que ficar em casa, não pode viajar, não pode sair, tem que usar máscara, tem que lavar a mão, e isso é obrigação nossa falar para elas, né? E parece que elas não escutam. Eu conto, semana passada eu contei que eu tenho uma paciente no meu consultório, né, e eu atendo muitas colegas, e ela falando disso, porque eu falo sempre, ela falou, não, mas eu não saio nunca, só vou no aniversário do meu avô, que vai fazer 100 anos. Falei, em que momento você não entendeu que não dá para fazer isso agora, né? Na verdade, eu entendo que seu avô vai fazer 100 anos, mas, né, você tem que ter uma preocupação muito grande. Então, nós estamos vendo um número de mortes maternas muito maior esse ano do que o ano passado e o ano anterior, porque parece que nesse momento as pacientes estão chegando mais graves com essas variantes, né? Embora tenhamos aprendido um pouco a lidar com a doença, mas são poucos os centros que conseguem realmente dar um atendimento que consiga tentar diminuir a morte materna quando ela chega no momento certo. Então, assim, um número de prematuros muito grande. Então, a primeira falha não pode ter Covid. E tem que tomar vacina, né?
Eu acho que esse é o mantra. Hoje eu vou entrar na reunião da Febrasgo à tarde, a SOGESP, que é a nossa sociedade aqui de São Paulo, já se posicionou. A gente está tentando convencer o Ministério a tirar que ele não recomenda em pacientes sem comorbidade, mas é assim, gestante tem que tomar vacina, gestante tem que tomar cuidado. A doença é um pouco desconhecida, mesmo quando ela é leve e moderada, que aparentemente a criança nasce bem, a gente não sabe o que esta criança pode eventualmente ter com 5 anos, 10 anos, 15 anos ou 20 anos. Então, é uma doença que nós desconhecemos, por isso a gestante tem que tomar cuidado. Mas eu partilho dessa opinião do Geraldo, né, que essa paciente, ela veio dia 16, nesse dia os sinais deveriam ter sido já alertados. Daí ela voltou dia 19, ela falou, eu estou ficando pior, eu estou com dor de cabeça, eu estou taquicárdica, né, eu estou com diarreia, né, por mais que eu pense em infecção urinária, em gripe, eu estou em época de pandemia de Covid. É Covid até prova em contrário, não é o contrário, né? A gente tem que pensar que ela tinha já a diarreia, que é um sintoma que pode acontecer, ela tinha cefaleia, que é um sintoma comum, ela teve uma saturação baixa e ela não devia ter sido medicada só com paracetamol, né? Ela deveria, outra vez, no dia 19, já ter sido encaminhada e não ter alta hospitalar. E aí, no dia seguinte, né, ela foi aí com queixa de dispneia, ela está falando para a gente, faz alguma coisa, se você não fizer alguma coisa, eu vou piorar muito no seu rosto, na sua cara, né? Então, e você vê que, assim, foram 4 dias e essa paciente foi realmente engravescendo, né? E nesse dia foi usado a dexametasona. Na verdade, a dexametasona é uma coisa que é um medicamento que ajudou muito, quer dizer, existem 2 protocolos de usar a dexa ou usar a metilprednisolona. No caso, acho que nesse momento ninguém pensou em antecipação do parto, eu até estava pensando aqui, será que essa criança de 26 semanas, né, tinha a possibilidade de sobrevida, ela sobreviveu, né? Ela até foi grande, né, Marina? Pesou 1,1 kg para 26 semanas. E nessa hora eu fiquei pensando, né? Na verdade, é um feto que quase era um gig, quase, né? Era um gig. Ou tinha erro de data, né? Porque ela saiu, ficou 4 meses de internação, que é o que se espera mesmo que fique com 25, 26 semanas, se evoluir sem intercorrências, né? Mas ela foi grande. Continua aí, gente. Ela chegou lá no hospital, Rosiane, sem o cartão de pré-natal, e esse cartão não aparece para nós, sabe, nas evoluções. Então, foi feito pela DUM o cálculo e pelo relatório do Hospital Manuel Gonçalves. Não chegou para nós o cartão de pré-natal dela, até da cesárea, sabe? Então, não sei se pode ser, às vezes era um pouquinho mais, né? Mas, ainda nesse primeiro diapositivo, a dexametasona, nesse caso, com a paciente não internada, eu realmente não entendi. E vocês também não devem ter entendido, né? Quer dizer, é algo que precisa retornar essa orientação, e vocês têm os mecanismos, né? Os fluxos de informações e devolutivas, né? Porque Geraldo, realmente não dá para a gente entender. Só um minutinho, eu ia falar isso, eu comecei a falar do corticoide, acabei esquecendo, que é isso, né? Algumas medicações só devem ser feitas com a paciente internada. Heparina, corticoide, antibiótico, quer dizer, primeiro interna, depois faz, né? Realmente não foi... Ou foi feito um diagnóstico inadequado, né, enganoso, mas não entendemos. Se não entendemos, vocês também não entendem, não adianta ficar discutindo. Não, o que eu falei com a Yasmin, falei, se dexametasona venosa, por que não internação, né? Assim, claro. Internação pós-medicação venosa, a gente ficou também por entender. A gente está bem convergente. Vamos ver o segundo, Yasmin?
E aí sim, aí ela já demonstrando que já estava no estágio bem avançado de comprometimento da sua saúde, né? A frequência cardíaca dela mostrando que eu estou com uma reação inflamatória, gente, que ela está saindo quimiocitocina inflamatória pelos poros. Ela chegou, quanto que ela chegou de RT, de PCR? Yasmin, seu microfone está fechado. No dia 5 de janeiro, o PCR dela era de 438. Eu nunca vi o PCR desse. Pode ser outro kit, né? Talvez diferente do usual, mas sem dúvida deve ser muito alto, né? A sintomatologia dela é que ela tem uma síndrome inflamatória assim, realmente muito, muito alta. Aí sim, dia 21, internação, antibiótico, corticoide, anticoagulação e solicitado transferência, que eu imagino precisava, né, poderia ter sido antecipada. É isso que nós chegamos num acordo. Vamos ver o próximo? Eu acho que é sempre... Pronação, foi feito alguma tentativa de pronação para ver se ela melhorava? No São João, ela foi entubada e pronada no primeiro dia. Porque ela veio do Manuel Gonçalves e em catéter, né? Aí, no dia 23, ela foi pronada. Ah, certo. Mas eu não vi isso aqui, né? Não tem mesmo, né? Tem na evolução do CTI, nós entramos no prontuário, então ela foi entubada e pronada. Ah, certo. Marina, quanto tempo é da cidade de origem até o Hospital São João? 30, 40 minutos. Só que é mais pertinho, mas a referência deles, né, para uma questão de regional, é BH. Então, eles tentaram Belo Horizonte, daí não teve vaga e ligaram para cá. Porque sempre a gente tem um pouco de medo dessas transferências, né? Eu acho que tem que ter recurso humano e recurso técnico para transferir uma paciente com esse quadro de gravidade. A gente colocou no manual o MILS, que é o critério de alerta, né? Quando a paciente chega, que é aquilo que o Geraldo estava falando, se tem um critério amarelo ou vermelho, essa paciente já estava no vermelhíssimo, no purpúreo, né? Já era muito, muito grave quando ela foi ser transferida. E dá muito medo dessa transferência. Nós vimos casos que o oxigênio não dava para chegar no lugar. Então, isso tem que ser muito bem pensado, né? Medido. Tem que ser bem medido, né? Exatamente. Aí não é o caso de vocês, mas, de repente, tem alguém aí, né, participando dessa reunião nossa que está numa região em que isso é muito importante. O alerta que a professora Rosiane colocou, ela falou para o Brasil. Ela falou uma linguagem bem universal. É a necessidade de fazer os cálculos, né? No dia 23, eu encerro aqui, com esse diapositivo, é iniciado o Tamiflu no dia 23. A professora Rosiane já colocou. Mas também não vai fazer mal. Intoxica mais, né? Fazer algo, medicação que não há necessidade, é intoxicação adicional. Então, não faz sentido. Se uma pessoa vê essa informação aqui, nossa, paciente São João de Deus e tal, iniciou Tamiflu, deve ser certo, deve ser correto. E não adianta. O Tamiflu, nessa situação aí, também é uma sugestão para que se reveja os prontuários, aí já falando do próprio São João de Deus, né? Eu estou vendo aqui do lado, aqui no chat, a Karen é que nos ajuda. A Karen, ela é a tutora desse grupo, né? E toma conta do site, toma conta de tudo, dessa parte de comunicação, e nos ajuda muito. E ela está colocando aqui para vocês, como acessar o manual, se o QR Code da professora Rosiane não funcionar, tem aqui, vocês podem copiar o
o link para acessar o manual, ela está colocando um link de como pronar a gestante, não para vocês, que já pronaram, sabem pronar, o hospital de vocês sabe pronar, mas será que o hospital, de onde, eventualmente, de quem está participando aí, sabe que pode pronar grávida? É uma das coisas que nós constatamos com uma frequência elevadíssima, gente. É a equipe dos intensivistas ter uma resistência em pronar grávidas, né? E é uma indicação, inclusive, até não anestesiada. A paciente, ela é desconfortável para ela, né, no início, mas aí depois ela aprende a organizar o corpo dela, pronada, e ela até passa a preferir. Não aguenta grandes períodos de tempo a não anestesiada, mas ela sabe, ela aprende que a posição pronada dá um certo alívio, né? Então, a pronação é uma saída boa para a gente não ficar, para a gente economizar um pouco o pulmão dela em termos de oxigênio em altas doses, né? Geraldo, acho que só a gente da pronação falar que a autopronação, quando a paciente está consciente, por um tempo menor, ela é muito importante, porque ela alivia, né? Porque depois, quando está entubada, etc. e tal, a pronação também é importante, mas mesmo antes, tem que lembrar de pedir para ela ficar em posição pronada, porque isso pode ajudar. Acho que o Corinthians queria falar alguma coisa. Geraldo, se você permitisse. Não, eu permiti o Corinthians falar? O Corinthians manda. Gente, é que eu preciso sair, infelizmente. Primeiro eu queria elogiar vocês, pelo amor de Deus, maravilha de discussão. Eu só queria reforçar uma coisa que está muito clara lá no começo. Infelizmente, essa paciente foi, é difícil falar isso, mas ela foi abandonada pela equipe de saúde. Você pode ver que ela procurou, ela voltou. Em nenhum momento, quem atendeu a primeira vez, já foi falado isso, mas eu queria reforçar, não largar a paciente em casa. Ela ou algum familiar dela que identificou que era bom ir de novo no pronto-socorro, era bom de novo procurar. Então, isso precisa ficar claro para os residentes, para todos os profissionais de saúde, que tem que ficar junto com a paciente, não pode largá-la. No dia seguinte, o senhor Geraldo falou muito bem, a doutora Rosiane, no dia seguinte alguém tem que ligar para saber como que ela está. 2 dias depois, no máximo. Então, está muito claro nesse início aqui, lá no início da procura, que ela procurou, foi mandada embora, 3 dias depois ela procurou de novo, e hoje a gente sabe que, além da gravidade maior da Covid nas gestantes, a demora no atendimento é que vai ser o fator decisivo para ela poder sobreviver, ter alta ou não, como infelizmente nesse caso aconteceu. A gente vê que quando demora, na hora que atende de verdade, interna, fazem praticamente tudo, ou quase tudo. E enquanto ela não está internada, fazem coisas não recomendadas. Aquela primeira dexametasona realmente precisaria chamar o colega ou a pessoa que prescreveu o que tinha na cabeça nesse momento para prescrever aquilo. Quer dizer, prescreve dexametasona e manda embora. Não dá para entender. Parece que é aquele atendimento, pede PCR e vai embora. Então, gente, parabéns por essa reunião. Isso realmente é para ensinar para o Brasil inteiro. Esse grupo está realmente de parabéns. E era só esse comentário que eu queria fazer. Infelizmente, outras mulheres estão passando pela mesma situação no Brasil inteiro, e, infelizmente, se não der o bom atendimento de cara na primeira consulta, na primeira vez que ela vier, corre esse risco, infelizmente. Parabéns, gente. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Ô, Corinthians, obrigado. Obrigado pela presença, obrigado pelo comentário. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, meu querido. Um abraço para você. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, Rose. Tchau, senhor. Tchau, Corinthians. Eu acho que assim, né? Na verdade, o nosso intuito de vir aqui não é nada de falar essa conduta ou aquela não está certa, não tá. Nós todos aprendemos juntos, né? É um espaço de troca de conhecimento mesmo, né? Então, acho que essa é uma doença nova, né? Eu acho que muitos obstetras, médicos de família, enfermeiras, estamos
tendo que atuar, aprendendo o intensivês, o cliniquês, né, que a gente muitas vezes não tinha essa noção. Então, por isso que a gente está aqui. É para a gente discutir junto, aprender junto, da próxima vez fazer de uma forma diferente. Vamos lá, né? Vamos lá, Geraldo. Você poderia colocar o próximo slide para a gente, por favor? Isso. O que levou à dúvida se essa paciente, lá no penúltimo slide, que a Yasmin projetou, não sabendo se a paciente, se ela tinha só COVID ou se tinha COVID mais um processo septicêmico. E talvez esteja aqui no Acinetobacter, que não tinha nenhum micro-organismo, nenhum antibiótico que tivesse um espectro que pudesse pegar esse Acinetobacter, né? E aí, realmente, fica muito difícil. E vou dizer para vocês onde fica mais difícil ainda. Nós aqui, em Ribeirão Preto, eu sou de Ribeirão Preto, uma cidade ao norte do estado de São Paulo, uma fazenda grande, mas que tem uma faculdade de medicina, tem uma boa medicina. E que nós temos dificuldades incríveis nessa época da pandemia com necrópsia. Uma limitação, assim, grande com necrópsia. E eu não sei se vocês conseguiram fazer necrópsia dessa paciente. Né? Não conseguiram. Então, não vou nem falar mais. Porque a gente fica sem diagnóstico, né? Para saber, para poder preencher direitinho o atestado de óbito, para saber se ela teve um processo septicêmico junto ou não. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Um dos melhores modelos que nós temos de síndrome hiperinflamatória, da SIRS, síndrome aguda, inflamatória aguda, o melhor modelo que nós conhecíamos era o modelo da urosepsis. Por quê? Porque a urosepsis é causada, a maioria das vezes, por gram-negativo, o LPS do gram-negativo é um grande indutor de SIRS, dessa síndrome inflamatória sistêmica aguda. Só que a gente achava que era o melhor modelo, né? Estudava esse modelo durante a gestação, a influência dele na gestação, como o padrão ouro de modelo. Aí veio a Covid e falou, vocês não sabem nada. Vocês não sabem nada de reação inflamatória. A reação inflamatória é comigo. E aí veio a Covid. Só que, se a paciente tem Covid, que nós já falamos que a reação inflamatória dela, com esse PCR, que eu não sei qual kit que foi utilizado, mas o que ela apresentou de manifestação clínica, ela tem uma reação hiperinflamatória, na acepção exata do termo. Será que isso foi somado com a reação inflamatória de um processo septicêmico? E aí, realmente, fica muito difícil essa paciente conseguir atravessar esse rio. É muito difícil ela conseguir sair do outro lado, né? Ela vai ficar. Outro detalhe aqui que eu queria chamar a atenção para vocês é um quadro que já foi chamado no passado, a Regininha deve saber disso. Já foi chamado de eclampsia-like, help-like, né? De que essa paciente ela apresenta todos os sinais de HELP, todos os sinais, que sinais em HELP são poucos, são mais laboratoriais, alterações laboratoriais, né? HELP é uma síndrome laboratorial, mas que é muito parecido. Só que aqui, no caso, HELP, eu não conheço HELP que se resolva bem sem resolver a gestação. Aqui tem caso que a paciente, você não resolve a gestação, a paciente faz esse HELP-like, melhora, você manda embora para casa e a pressão normaliza, a função hepática normaliza e as plaquetas normalizam. Então, não é raro, esse tipo de alteração não é raro. Não é raro, fazendo parte do quadro da COVID, né? Então, se na HELP a gente quer interromper a gestação, aqui a gente tem que segurar um pouco a onda, porque a interrupção da gestação, em alguns casos, ou na maioria dos casos, ele não melhora o prognóstico. Que era outra coisa que no início da síndrome a gente achava, não, chegou, nasceu, esse é igual ao H1N1, vamos resolver a gestação porque vai melhorar. Aqui não funciona assim. Covid chegou e bateu. Não, vocês têm que aprender um pouquinho mais.
nós não somos H1N1. Nós, às vezes, o estresse cirúrgico, vocês vão piorar a paciente. Então, nós temos que levar isso em consideração. Eu gostaria de partilhar isso com vocês. As síndromes hipertensivas, elas ocorrem nessas pacientes, mas são mais ligadas à COVID mesmo, né? Desse diapositivo, você tem alguma coisa para falar mais? Não, eu acho que nessa semana, foram discutidos alguns casos que tiveram essa pré-eclâmpsia, esse quadro de pré-eclâmpsia-like, né? E infecção urinária também. Parece que os quadros são agravados, né? Assim, o COVID leva a isso. Mas era só isso mesmo, Geraldo. Vamos para frente? Aqui, aí tem a interrupção da gestação, que é a pergunta cuja resposta vale $1 milhão. Porque a gente nunca sabe qual é o momento de fazer a interrupção. No início, a gente interrompia por indicação da saúde materna, para tentar preservar a saúde materna. Depois a gente viu que não estava dando muito certo, e hoje a gente vai muito na vitalidade fetal, é um dos parâmetros, e fazendo um jogo com a vitalidade, com a saúde materna. Quando a gente vê que... mas não tem uma coisa protocolar para falar, é assim, quando a saturação tiver tal, a PCR tem que estar com um determinado valor, e etc, etc, etc. Nós não temos esses parâmetros. E hoje, perdi um feto. Vieram me contar, eu já tinha começado aqui, de uma paciente. Nós temos 2 pacientes hoje grávidas no CTI. Um dos fetos não aguentou. 26 semanas, mais ou menos nessa idade gestacional. Ele não suportou. Mas não suportou, eu acho que foi em decorrência da oxigenação materna. A oxigenação materna variou, muito variável, e eles estão ali, se a saúde dele não está bem, ele não suporta oxigenação baixa. A saturação baixa é um preditor muito grande de mortalidade fetal, né? Então, pode falar, Rô. Não, eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, outro dia me ligaram para discutir um caso no entorno de Brasília com uma idade gestacional semelhante, mas lá o UTI neonatal não suporta uma criança dessas. Então, isso acho que a gente tem que ver, quer dizer, a partir de 34 semanas, que tem maturidade suficiente para sobrevida, se tiver que entubar a paciente, talvez seja melhor pensar numa resolução. Se está abaixo da viabilidade, não faz nada, porque o que acontece é que qualquer procedimento vai piorar muito a mãe, né? E se está no momento entre 24, 25, 26, dependendo do local, até 34, cada caso será um caso e vai depender muito do local. Tem lugares que você pode esperar e ficar com a possibilidade de interromper mesmo na UTI, ou você vai ter a possibilidade de fazer a cesárea rapidamente no centro cirúrgico. Tem lugar que não, que a UTI é num prédio ou num hospital, o centro obstétrico é em outro lugar, não dá para fazer lá na UTI, porque não vai ter como receber essa criança. Então, eu acho que cada caso será um caso, dependendo do estado da mãe e da criança, e do local e das condições técnicas que a gente tem em cada lugar. É lógico que eu acho que a gente aprendeu, né, com o Covid, que a gente talvez tenha que ficar muito perto dos intensivistas. Se a gente tiver a possibilidade de ter uma UTI conjunta, maravilha, mas poucos lugares terão essa oportunidade. Bom, então eu tenho que ir na UTI, eu tenho que ficar amigo do intensivista, para quando ele falar, eu não quero pronar, né, eu poder debater com ele, olha isso, aquilo, né, tenho que ajudar o intensivista, tenho que passar lá todo dia, de manhã, de tarde, de noite, para ficar amiga do intensivista e trabalhar junto, realmente. Acho que isso o Covid mostrou com uma clareza enorme.
Em geral, o obstetra não gosta muito de ir em UTI, né? Parece que ele tem um pouco de receio, mas eu acho que no momento a gente tem que fazer o intensivês. O intensivês é ficar amigo do intensivista e conseguir debater com ele algumas coisas, né? Isso. Porque, na realidade, nós não entendemos da dose de noradrenalina. Mas ele não entende as gestantes. Ele não entende do feto. Ele não entende que, para o adulto, ele atende a hipóxia, o grau de oxigenação dele de 93% é razoável. Para nós, menos que 95%, ele está matando o feto, ele está derretendo o neurônio. Então, é preciso que haja esse espaço e o ambiente de troca. O espaço até existe, você pode ir lá, né? Mas, e o ambiente? O cenário não é tudo. Você tem que ter ambiência de discussão. Então, esse conselho que a professora Rosiane deixou aqui, com certeza vocês já têm, mas nem todo mundo que está participando dessa atividade aqui pode viver num ambiente tão pacífico, né? E é difícil, porque os grupos de intensivistas, eles estão entrando em burnout com uma frequência muito grande. Então, eles estão se afastando. E está tendo uma reposição por pessoas que não são ainda habilitadas, e cada dia a conformação, a equipe dos intensivistas, ela tem uma cara diferente. Então, isso aí está criando um problema muito sério, principalmente nos grandes hospitais. A pastinha do burnout bateu feio, viu, gente? Ela já vem dissimulada há algum tempo, né? Mas agora ela abriu mesmo o balaio. Tirou a tampa do balaio e ela saiu, né? Mas, muito bem. Geraldo, só um minutinho, só vou falar, Geraldo, depois vamos falar do atestado de óbito, porque já são 12h10, vamos deixar o nosso colega falar e depois ir para o atestado? Pode, sem dúvida. Não, é rapidinho. O que o senhor está falando, Geraldo, na realidade, o que a gente tem visto aqui. A gente está numa das piores fases da pandemia agora. A gente conseguiu ampliar aqui leitos novos só para UTI, na ordem de 230 leitos adultos para macro, com uma média de paciente aguardando internação em torno de 60, mesmo assim, aguardando em portas de urgência, PA, UPAs e por aí. E a gente fechando leitos abertos por falta de RH, seja de médico, seja de enfermeiro ou de fisioterapeuta, que o pessoal está adoecendo e não está dando conta de manter o que a gente tem hoje. Muito obrigado. Por isso que a gente tem que falar não saia, não saia, não saia, né? O pessoal parece que não entende, né? Que o negócio está grave, está gravíssimo, né? Chá de fralda, chá de não sei o quê. E, tipo, em Minas, agora estou falando da minha terra, de Minas, é muito comum na minha cidade você visitar a pessoa, quando tem uma nova pessoa, você vai, leva presente, né, para saudar esse novo cidadão, essa nova cidadã. É comum isso, visitar uma mulher no puerpério. Nada. Época de Covid, não tem visita. Se quiser visita mostra pelo telefone, mostra pela televisão, pelo vídeo. Não tem. Grávida e puérpera não visita ninguém, nem recebe visita de ninguém. Pronto. Quem falou foi a professora Rosiane Mancari. E os nenês, né? Hoje tem as crianças de 1 ano e pouquinho, né? Que tem que chorar quando a gente tira a máscara, né? Porque ele só conhece as pessoas com máscara. Você tira a máscara, o nenê já estranha e chora. E tem que ser assim mesmo, não tem jeito, né? Depois ele aprende que a gente pode viver sem máscara. Yasmin, você coloca para a gente lá no atestado de óbito? Não, você quer falar lá da evitável ou dessa aqui? É dessa aqui mesmo, Rosiane? Não, pode colocar, não sei, você tinha me falado que você queria falar, pode falar. Não, eu não quero falar, eu quero que você fale. Tá. Eu já falei muito. Na verdade, eu acho que assim, é uma morte evitável, né? SDS, né? Só Deus sabe, né? Essa é uma doença que, independente de tudo, né? A gente tem visto
casos acontecendo de mortes maternas, que a gente não tem certeza se seriam evitáveis ou não, mas talvez ela tivesse sido evitável se a gente tivesse no primeiro dia já encaminhado para um lugar, se a gente tivesse entrado com a medicação no momento adequado. Então, pelo menos, assim, de cara, a gente pode dizer que houve uma falha do momento que ela foi atendida, de como ela foi atendida inicialmente, e do momento que ela foi transferida, né? Acho que a atenção primária é um ponto que a gente tem que se reportar muito, que é importante que as pessoas que atendem, aquilo que o Corinthians e o Geraldo falarem, se eu tomo a conduta de deixá-la em casa, que essa eu não teria deixado em casa, na hora que deu 92% eu já tinha botado no hospital, mas se ela está com um quadro leve, ela fica em casa, eu tenho que telefonar para ela todo dia. Eu vou falar, isso nem sempre é fácil, por isso tem que ter uma pessoa escalada para fazer isso, tem que ter uma lista e a pessoa que talvez esteja em trabalho remoto, sei lá, faça. Eu vou falar que eu não acho fácil, porque no meu consultório teve um dia que eu esqueci de ligar para a paciente. Eu ligo todos os dias, quando eu tomo a conduta de deixar em casa, eu que ligo, né? E eu falo para ela, se eu não te ligar, me liga. Mas eu esqueci de ligar, eu acho que eu estava muito enlouquecida aquele dia, com muito trabalho, então a gente tem que falar para ela, se eu não te ligar, você se sentir isso, você tem que voltar, né? No pronto-socorro, eu acho que, no caso, assim, a paciente já chegou grave, talvez algumas medicações eu tivesse feito diferente. E a transferência, eu acho que ela foi realmente tardia, quando ela chegou, ela estava aí para vocês num estado pior, e a gente não sabe se a pronação teria ajudado, se a medicação ou o fato da interrupção ter acontecido naquela hora pode ter piorado para determinar a morte. Quando a gente vai fazer o atestado de óbito, eu acho que a gente está com muita dificuldade mesmo de ter autópsia, porque é lógico que o legista também não quer pegar Covid, né? Então, os velórios, os enterros, eles estão muito limitados e a gente não tem realmente tido muito a possibilidade, quer dizer, está difícil. Mas pode passar o próximo, Yasmin, por favor? Então, a causa básica da morte dessa paciente, a meu ver, não sei se foi a septicemia ou a insuficiência respiratória, né? Que foi determinada pelo Covid agravado porque ela estava grávida. Acho que é isso, né? Choque cardiogênico ou arritmia cardíaca, acho que vieram a montante do quadro que ela estava apresentando de hiperinflamação pelo Covid. Você concorda, Geraldo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que o quadro pior mesmo foi a hiperinflamação e insuficiência respiratória pelo Covid, e daí veio a septicemia, acho que foi até uma infecção secundária, talvez, né? E aí a morte materna. Acho que isso é importante, porque quando vai se levantar os casos de morte materna, a gente tem feito um levantamento, tem o observatório, né? Que o pessoal do Espírito Santo de estaticista, junto com a USP, a Rossana, fizeram de levantamento do CIVEP gripe para a gente ter uma ideia dos casos de morte materna. Falar de morte materna é importante porque tem que ser visibilizado como aumentaram os números de casos de morte neste ano pelo Covid, né? E isso é uma coisa importante para os gestores, é importante para o Ministério da Saúde e é importante para nós, obstetras, estarmos falando com os gestores, porque se a gente não mexer nisso, a gente não consegue diminuir morte materna. E, além disso, quer dizer, a gente tem as mortes por Covid, tudo bem, mas as pessoas não deixaram de ter pré-eclâmpsia, hemorragia, septicemia, infecção pós-aborto, pós-parto. Então, assim, há um interesse muito grande, né,
deste grupo que está trabalhando, dele ser aumentado, né? Porque eu acho que faltou gente do Nordeste, a gente tem que pensar em chamar mais colegas para, quando acabar o Covid, a gente conseguir ajudar a rede básica, né, a atenção primária, a diminuir a morte materna. Quer dizer, o Covid foi uma oportunidade de nós termos criado esse grupo que, como eu coordenei, porque fui convidada, mas eu tenho que agradecer e ser feliz de ter tido essa oportunidade, porque esse grupo, em nenhum momento que eu falei, a gente precisa fazer isso até amanhã, deixou de fazer. Então, assim, foi muito bom trabalhar com essas pessoas e espero continuar trabalhando, porque nosso interesse, a gente não ganha nada com isso, a gente não tem comprometimento, mas assim, é realmente melhorar a assistência no Brasil e diminuir os casos de morte materna. Então, a gente espera continuar trabalhando, aumentar o grupo, e vamos lá, né, Geraldo? Sem dúvida. O Geraldo é o nosso patrono maior, né? Patrono. Ele é Eu sou mais velho do grupo, eu acho. Eu acho que não, mas tudo bem, vou ficar quieta. Gente, olha aqui, ó, a Regina, a professora Regina, já deixou aqui também o link de como preencher o atestado de óbito. A Karen já deixou do observatório. O observatório é uma ferramenta fabulosa também para vocês verem como anda a questão da mortalidade materna no país. Então, está muito rico esse chat aqui, está muito rico. Tem coisa para ler aqui até o final do ano, viu, gente? Tem orientações para até o final do ano. Eu gostaria de fazer algum comentário sobre a vacina, né? Eu vou ser bem rápido, porque já realmente avançamos muito na hora. Mas a vacina, ela passou, nós lutamos muito, e isso eu posso dizer que eu botei muito a cara aqui, a Rosiane, esse grupo colocou muito a cara, para poder liberar a vacina. Aí liberou a vacina. Liberou a vacina, teve um óbito com um tipo de vacina. Aí isso foi um balde de água fria. Balde de água fria, mas eu acho que serviu para algumas coisas também, para a falta de vacina. Por quê? Suspende a vacina que teve problema. Não. Suspende a vacinação, de uma forma geral, para as pacientes de baixo risco. Né? Para as pacientes ou sem risco, com risco habitual. E agora o que nós estamos fazendo, a nossa luta, é recuperar isso. E está sendo recuperado aos poucos. O Estado de São Paulo, ele recuperou. Ele conseguiu buscar isso. Tirou isso das garras do Ministério e colocou. No Estado de São Paulo vai vacinar a grávida de baixo risco. Vai fazer a organização e vai vacinar. O Pernambuco está vacinando, o Estado do Pernambuco está vacinando. Então, eu quero pedir para a professora Regininha, para nós que somos amigos, para que ela também trabalhe isso. Agora você tem um posto que você pode ser a nossa embaixadora da vacina para as grávidas no estado de Minas. Então, é esse um pedido que acho que eu coloquei na cabeça certa, né, nas mãos certas, para poder trabalhar em prol das gestantes de Minas. Porque, na realidade, gente, se a gente for avaliar de uma forma crítica, nós sabemos que lavar as mãos, usar máscara e evitar a aglomeração é desde 1918, gripe espanhola. Se a gente voltar lá para olhar os papéis, eles já falam isso. 1918, 104 anos, 103 anos. Aí depois, não aprendemos. Depois veio 2009, H1N1, fala a mesma coisa, não aprendemos. Vocês acham que nós vamos aprender agora? Lockdown. Ribeirão Preto está em lockdown. A polícia está procurando, está indo atrás de raves, de festas, e que tem grávida dessas festas. Então, pensar que nós, comportamentalmente, nós vamos resolver tudo? Não, nós falhamos. Como humanidade, nós falhamos. Falhou eu, falhou ele, falhamos todos. Porque o mundo é uma comunidade. Se falha um, o outro falhou. Então, não falha.
A única saída que nós temos para esse problema seríssimo, que é a mortalidade materna em decorrência da Covid, é a vacina. É a única saída que nós temos. É a única saída que as nossas grávidas, nossas puérperas têm. Então, não dá para procrastinar, não dá para adiar. Nós não podemos fugir desse debate, que ele pode ser o mais acalorado, o mais apimentado possível, mas é responsabilidade que sublima responsabilidade médica, é responsabilidade cidadã, responsabilidade política. Nós somos seres políticos e não podemos fugir dessa raiva. A professora Rosiane vai hoje à tarde trabalhar com a Febrasgo, numa reunião com a Febrasgo. E tem todo o nosso apoio, já escrito, o último papel que escreveu fui eu, sei que lá está escrito, para poder liberar, tirar aquilo que está como uma nódoa. Mas, Geraldo, eu já estou como a chata do pedaço, porque não tem problema. Eu escrevo todo dia. Eu tenho visto tanto que você escreve. Da PNI também, porque o problema é que a PNI ela deixou na mão dos municípios resolverem vacina ou não vacina. Então, por exemplo, tem gente do Rio Grande do Norte, né, Maria do Carmo, estou vendo ela aqui, que me liga porque lá eles querem um documento para liberar a vacinação. Tem vacina, mas eles não deixam grávidas serem vacinadas porque não tem o documento. Então, eu estou lutando pelo documento. Eu mandei o documento de São Paulo para a Ana Cristina, mas é duro, porque depende de cada município. E, na verdade, a PNI deveria assumir isso e falar, não, vai vacinar e pronto. Eu acho que eles devem estar com alguma dificuldade. O PNI é o Programa Nacional de Imunização. Se o PNI tirar essa frase, e você tem um documento que libera, não precisa atestado, você leva o cartão do pré-natal, você confirma só que está grávida. É o que precisa. Então, nós estamos, gente, labutando, trabalhando atrás de um atavismo, de um atraso de vida. Né? Então, esse é o nosso karma, né? É lutar contra isso. E o nosso mantra é vacina no braço das nossas grávidas. É isso que é necessário. É a única oportunidade real que elas têm. As outras, a falar do pré-natal, nós ficamos bravos, nervosos, falamos para as nossas pacientes, só que nós falamos para a grávida. A grávida, ela só vai seguir o dia que nós tivermos a grávida, não só ela grávida. O parceiro tem que estar grávido, a família tem que estar grávida, a comunidade tem que estar grávida, todo mundo tem que estar grávido. Todo mundo tem que entender que ela não pode receber visita, todo mundo tem que entender que ela também não pode visitar. Então, do ponto de vista, isso aí está próximo de acontecer? Não está. O que está mais próximo para a gente? Vacina. Então, é o pedido, eu encerro a minha conversa, agradecendo vocês. Alguém falou alguma coisa? Eu queria falar do professor. Então, vai lá, Simone. Que não, Maria do Carmo. Estou lendo aqui Simone, mas é a Maria do Carmo, lá do Rio Grande do Norte. De vez em quando a minha filha ocupa o meu, e eu não sei como é que tira o nome dela, aí fica o dela aí. É a minha filha que usa sempre esse computador. Mas vamos fazer que a 13h vem uma rádio aqui fazer uma... Eu vou gravar um vídeo para o Estado orientando a vacinação para todas as gestantes no Estado do Rio Grande do Norte. Porque o grande problema aqui é o Ministério Público que está proibindo. E agora os advogados, os juízes resolveram ser médicos, né? Então, eu vou fazer, daqui a pouco, eu vou fazer essa gravação, aqui para o Estado do Rio Grande do Norte. Boa sorte para você. Parabéns, Maria do Carmo. Vamos encerrar, Gê, já são quase 12h30. É isso mesmo, eu tenho outro compromisso ao 12h30. Gente, muito obrigado a todos, um abraço afetuoso, fraterno, os meus irmãos e irmãs mineiras, né? Um prazer muito grande falar para vocês, rever a Regininha, né? Agradecer muito a professora Rosiane, a parceria fabulosa, a Suê, e, enfim, abraço a todos vocês, uma boa sorte para todos nós nessa batalha que a gente tem aí, né? A luta é um leão por dia, né? Um dia é o hospital, outro dia é o Estado, outro dia é a vacina, outro dia é uma coisa. Sempre tem um leão por dia. Mas esse é que nos move,
Nós somos o movimento social da grávida. O HIV tem movimento social, o Hansen tem movimento social, a grávida não tem. A grávida tem em nós. Nós somos o movimento social da grávida. Então, vamos defendê-lo. Né? E, neste momento, o que eu tenho de falar de melhor é vacina, vacina e vacina. Tá? Um beijo para vocês. Parabéns, Yasmin, parabéns, Marina. Foi muito bem apresentado o caso, foi um caso muito rico. Foi realmente um prazer estar com vocês. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Regina. Bom dia a todos. Obrigado, Suê. Obrigada, Suê. Boa tarde, pessoal. Tchau. Um abraço para vocês, gente. Yasmin tem futuro, hein? Essa residente tem futuro. Um abraço para você. Parabéns, Marina.